Deus seja sempre louvado, irmãos. Vamos iniciar esse culto a Deus essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 65. Glória ao nome do Senhor, glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus passava, e com ele a multidão, eis que o cego no caminho, o Senhor, glória a Jesus. Pode sentar, irmãos. Tem um pedido aqui na live, vamos cantar o hino 69. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Mais e mais, faz tu
Glória a Deus. Outro hino, irmãos, para nós orarmos a Deus. Qual? 64. Glória a Deus nas alturas. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar agora, irmãos. Vamos apresentar a Deus os pedidos de oração da nossa Irmandade, que fez aqui presencialmente na igreja, e também os que estão pedindo através da live. Vamos anotar os pedidos de orações por enfermidades, por tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados. São esses irmãos e irmãs que têm alguma necessidade, estão orando por si mesmos, pelas suas casas, ou por alguém que os pediu oração. Alguém que, enfim, de alguma maneira, está precisando de auxílio, está precisando de socorro. O Senhor prometeu na sua palavra que não nos deixaria órfãos, que nos enviaria o Espírito Santo Consolador para nos guiar em toda a verdade. Nós cremos por fé que o Espírito de Deus está na presidência desse santo culto, irmãos. E que o Senhor quer visitar os nossos corações, quer encher a nossa alma de fervor, de paz, de ânimo, de esperança e da certeza da salvação da nossa alma. Deus sabe como cada um de nós entrou aqui, irmãos. Deus conhece também os que estão assistindo o culto das suas casas, a maneira que estão. Essa eminência dessa piora nessa enfermidade. O ano passado, nessa mesma época, ouvia-se algum rumor, mas nós nem sabíamos o que estava por vir. Mas o Senhor que esteve conosco no ano passado está conosco nesse ano também. Creia, igreja de Deus, crê no Senhor Jesus, crê no Deus que você serve, que as coisas que você precisa estão nas mãos do Senhor. E sem que você imagine, sem que você sequer perceba, o Senhor está trabalhando na tua vida. O Senhor tem alguma coisa especial para fazer aqui essa noite, irmãos. O Senhor tem um encontro com a alma de alguém que está morrendo de fome espiritualmente. E o Senhor te diz, hoje eu vou te dar comida. Alamaia, Jesus. Hoje eu vou encher a tua alma da minha graça e da minha presença. Vou te tirar do teu deserto, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Preparemo-nos, irmãos, para sair do nosso deserto, igreja de Deus. Preparemo-nos, irmãos, para sairmos dos nossos desertos. Nós vamos orar agora. O irmão Francisco, nosso diácono, virá apresentar a todos nós na oração. Apresentará também todos os nossos irmãos. Há irmãos nesse momento, e lá é 1 hora menos que aqui. Lá é 5h56. 55. Lá em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, os irmãos estão trabalhando na construção da igreja também, deve inaugurar agora no comecinho do segundo semestre de 2021, com a ajuda de Deus. Os irmãos trabalhando também em Sorocaba, os irmãos trabalhando em Itapirampuã Paulista, os irmãos trabalhando em Carinhanha, na Bahia, os irmãos trabalhando em Urandi, na Bahia, bastante congregação construindo, e os servos de Deus lá lutando para a obra de Deus. Vamos apresentá-los, irmão Francisco, nas mãos de Deus, que Deus os possa... Os irmãos de Águas Lindas e Goiás estão terminando também a congregação, os irmãos de Acopiara, no Ceará, também estão terminando a congregação, deve ficar pronta nos próximos dias. O irmão N e eu iremos até lá fazer a abertura, vamos ver como Deus vai preparar. Enfim, e Deus está abençoando grandemente a sua obra. Vamos pedir também que o Senhor nos mantenha nessa comunhão. Irmãos, quero fazer um pedido a vocês, que vocês não me vê fazer. Vamos ficar debaixo do sangue do Senhor Jesus, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Em bastante comunhão, vamos clamando a Deus, clamando ao Senhor. Às vezes as nossas provações servem de alavanca para uma obra de Deus na vida de uma alma. A irmã Rosa está aqui, é testemunha disso no sábado, foi sábado passado o funeral, né? Sábado passado foi o funeral do irmão Jeová. A irmã Rosa estava lá em Consolável, os filhos, nós também fomos lá no Imbu. O Senhor mandou a sua palavra em 3 de Eclesiastes, né? Cantamos o hino Rosa de Saron. E nós nem sabíamos, no meio daquela multidão que estava lá, tinha bastante gente, né, irmã Rosa? Era um auditório, tinha bastante gente. Já não te contei isso. E no meio daquela multidão, daquelas pessoas, estava o secretário de esportes de São Paulo. E ele mandou mensagem para o filho da irmã Rosa, nosso irmão músico também. Ele falou, olha, aquela palavra que foi pregada tocou meu coração. Você vê? Enquanto uns choram, outros são convertidos, irmão. Dá glória a Deus que enquanto você chora, Deus está trabalhando na tua vida.
Creia, irmão, fique em bastante comunhão. Se nós cremos, o Senhor vai derramar os dons do seu Espírito Santo sobre a sua igreja. Ajoelhados, em nome de Jesus, oremos a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. Pai amado e santo, mais uma vez, Pai, estamos aqui na tua casa para te render graça por mais esse dia de vida, Pai, por mais esse fôlego divino que tu nos concede. E Pai, e te agradecer a cada dia. Sabemos, Pai, que a tua obra na terra tem crescido, Pai, e precisamos, Pai, da tua palavra para confortar nossos corações. Pai amado, nos 4 cantos do Brasil, Pai, na terra, aonde tiveram a construção, Pai, da CCA, seja com cada um que esteja trabalhando, Pai, nesse momento, visita eles no nome do Senhor Jesus. Sabemos que cada um estão ali, Pai, fazendo o seu melhor para a tua obra. Pai amado e santo, também, Pai, apresentar esse santo culto a qual foi aberto em teu nome. Pai amado e santo, sabemos, Pai, que só tu pode nos dar a direção, só tu pode nos dar a força e a sabedoria para tocar o dia a dia. Pai amado e santo, aleluia. Sabemos também, Pai, sempre temos lutas, às vezes ficamos entristecidos, mas é grande, Pai, é o nosso clamor por Ti. E temos que estar sempre, Pai, sobre o Teu sangue, Pai eterno e santo. Pois sabemos, Pai, que a cada dia o Senhor vem para nos apacentar, como se fossem as Tuas ovelhas, Senhor. E cremos, Senhor, que no tempo certo o Senhor nos levará para a Tua glória. Pai amado e santo, tudo isso te peço, é em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai amado. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória Santo, eterna, santo glória. é o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Yamassuria, Glória a Deus, Kamanosalima aleluia. cantai. Glória a Jesus Santo. Aleluia. Andalimassuria cantalamana. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Maiessa, lemorada e ela salaboiana. Cristo que vive. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Alima salama. Glória a Deus. Idala salaia la salaia. Glória a Deus. Glória a Jesus Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Glória Jesus. a Deus. Aleluia. Canta na nossa alma. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ikala salabana surya. Glória. Irada shalabasala. Ira sarayada labana surya. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória, glória o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Enche a tua igreja da tua glória, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus Santo. Daraça e aleluia, 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 Jesus, glória a Deus,
Vamos cantar o hino 322, irmãos. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Em ver as 3 vezes justo e perfeito, fonte do saber. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, nós temos alguns instantes para o testemunho. Nossa Irmandade que estiver presencialmente, venha à frente, os irmãos, as irmãs, procure falar próximo do microfone, para que a Irmandade na live também aqui na igreja possa ouvir, sendo breve também, para que a gente ganhe maior tempo para a palavra. Estamos na liberdade dos testemunhos, o nome de Deus seja sempre louvado. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Bem pertinho.
Deus seja louvado. Amém. Levanto primeiramente para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida e a minha família até o presente momento. E levanto aqui para agradecer porque o Senhor me deu o dom de falar em línguas nesta primeira oração. É um dom que eu sempre pedi para Deus, que eu sempre quis conhecer. Glória a Jesus. E Ele está realizando esse sonho que eu sempre tive. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Então agora a gente sabe por que essa glória na igreja, né, irmão? O Senhor batizou o irmãozinho com a promessa do Espírito Santo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer ao Senhor porque Ele fez uma obra na vida da Giovana, que ela estava suspeita de Covid, né? E ela teve uma pneumonia muito forte também. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ela está curada. Amém. E o meu neto Gustavo também, que teve 1 ano e meio acamado com tuberculose nos ossos. E ele está tomando remédio, porque o tratamento é longo, né? Mas ele está andando, está bem, para a honra e glória de Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguns testemunhos aqui para os irmãos da live. A nossa irmã Aparecida. Eu sou da Ilha Comprida, aqui em São Paulo. Na live do dia 24 de fevereiro, a palavra falou profundamente comigo. Eu estava com infecção urinária há 1 mês tomando antibiótico. Eu tomei posse da palavra e fui curada. Glória a Deus. A irmã Giovana Pacheco. Eu estava desempregada há 1 ano. Pedi a Deus um trabalho de presente de aniversário. Eu faço aniversário dia 6 de março e Deus já abriu uma porta de emprego para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, acho que é isso. Vamos seguir, irmãos, com o Santo Culto. No próximo dia 20 de março, próximo dia 20 agora, desse mês que começa amanhã, nós teremos a abertura da Casa de Oração em Águas Lindas, Goiás. Deus me dará a graça de fazer a abertura dessa congregação às 19h30. No mesmo dia, às 16 horas, reunião dos anciães, e às 17 horas, reunião geral do ministério, nessa localidade. Fica a 48 quilômetros de Brasília. Nós vamos descer em Brasília, e de lá alugamos um carro e vamos até Águas Lindas, que é bem pertinho. Pedimos oração da Irmandade, que Deus nos acompanhe, que Deus também nos guarde. Ontem tivemos reunião ministerial online, bastante gente participou, graças a Deus. Tivemos às 19 horas só de anciães, depois às 20 horas reunião geral, de diversos irmãos que falamos antes e depois da reunião. Fui portador para vos saudar com a santa paz de Deus. A Irmandade aqui de Alphaville contribuiu para a compra do telhado de Itapirapuã Paulista. E a congregação foi coberta no dia de ontem, para a glória de Deus. Está cobertinha, agora começa a fase dos blindex, piso, tanque de batismo, tem algum serviço ainda para fazer lá. Os irmãos ouviram o irmão N falar hoje de manhã, a cidade é tão isolada que não tem CEP. Não tem CEP.
não tem uma vidraçaria. Tanto é que para comprar os vidros nós vamos ter que comprar de Curitiba, que fica a 118 quilômetros, para poder pôr lá. Sorocaba também está bem adiantada, já começou a colocar os pisos. Agora nós vamos para a fase do ar-condicionado e dos bancos. É uma igreja grande, para umas 350 pessoas sentadas. Precisamos da oração da Irmandade. Amanhã, com a ajuda de Deus, inicia a reforma da elétrica do bairro do Limão. O orçamento mais barato que nós conseguimos foi de R$23 mil, e Deus tocou no coração do dono da empresa e deu mais um desconto, fechou para nós por R$20 mil, ato 28 e 56 dias, e nós já mandamos fazer no nome do Senhor Jesus. Mas vai ficar novinha, viu, irmão? A igreja vai ficar bem boa para receber a Irmandade. Se for para fazer um meio serviço, a gente não faz, ou faz o que presta, estamos aprendendo com o irmão Silvano, ou não faz de jeito nenhum. Quero contar a vocês uma coisa que aconteceu aqui na sexta-feira. Na quinta-feira houve uma queda de energia, uma chuva muito forte, caiu raio aqui em volta e queimou o quadro de distribuição aqui, o disjuntor maior, logo depois que vocês foram embora. E na sexta-feira tinha culto online, todas as coisas, então todos os ar-condicionados e a casa dos caseiros, a cozinha, lá no fundo, tudo sem energia. Senhor Jesus, tem misericórdia. Liga para um, liga para outro. Consegui um telefone de uma empresa de elétrica aqui de Santana de Parnaíba, chama Jefferson, rapaz. E liguei para ele e falou, não, eu vou me dar o endereço que eu vou mandar um técnico aí agora. Dali uma meia hora, 40 minutos, chegou um técnico, mexe daqui, mexe de lá, trocou um tanto de disjuntor que torrou e arrumou. Dali um pouquinho, estava funcionando, e falou, depois você fala com o Jefferson para acertar o pagamento. Falei, bom, tá bom. Me esqueci, irmão, que depois que a gente precisa, a gente esquece mesmo, né? Quando foi no sábado de manhã, me lembrei, estava com uma marquinha aqui, pondo as letras da igreja na fachada. Lembrei do rapaz, lembrei desse Jefferson aí, e lembrei do outro. Não sei nem porque eu lembrei de você, Jefferson, você não é coisa boa de lembrar, né? Aí lembrei, deixa eu falar pro moço, tem que pagar ele. Ô, seu Jefferson, muito obrigado, Deus que abençoe. O rapaz veio aqui ligeirinho, nossa Deus, e arrumou tudo, e foi uma benção, está tudo funcionando. Quanto que nós te devemos? Passa a conta para poder te pagar. Ele falou, paz Deus, irmão, não é nada não, Deus já preparou. Glória a Deus. Uma coisinha, sei lá, um serviço de 300, 500 cruzeiros, não sei, mas é o gesto. É tão gostoso quando a gente tem esses encontros bons. Então eu estou aqui glorificando a Deus. Às vezes a gente tem um irmão Vicente, que é um irmão nosso, ele mora em Poços de Caldas, não tem nossa igreja, e ele é brabo no trânsito, irmão Saulo, brabo. E ele levou uma fechada indo para o culto e briga com o homem briga com ele, dali a pouco ele desceu do carro, o homem desceu do carro e ferveram na pancada. Até que o irmão Vicente caiu por cima do homem, segurou os dois braços, falou, não te dou um soco porque eu sou um servo de Deus, viu? Aí o outro embaixo falou, paz Deus, irmão. Isso aconteceu ano passado. Então, às vezes, até numa briga, Deus aparece para mostrar o seu poder. Aí levantaram, arrumaram a roupa, foram os dois congregados andando. É assim que Deus faz, para mostrar para nós que nós estamos sendo observados todo o tempo. Tem que tomar muito cuidado, irmãos. O Moene falou hoje para nós de manhã sobre a mesa do amor. A irmã Júlia mandou um relatório, não estou com ele aqui, acho mais. Mas, enfim, o fato é que foram muitos atendimentos. Eu não sei porque o ele leva embora. Ah, está aqui. 30 famílias atendidas, mais de 100 pessoas e mais de 60 crianças foram atendidas durante o mês de fevereiro aqui na congregação do Alphaville. Com a glória de Deus, graças ao bom Deus. Isso tudo é fruto do amor da nossa Irmandade. Os irmãos viram que o Antônio, ancião de São Roque, esteve aqui de manhã, no Santo Culto, saiu com o carro carregado de bastante cesta básica, que vai levar para o interior de São Paulo. Enfim, eu não tenho, são 7 diáconos nessa congregação, eles que cuidam dessa parte, têm cuidado, mas o fato é que eles estão fazendo os atendimentos que são necessários. Continuamos pedindo à Irmandade a colaboração nas coletas, nós vamos fazer no final do culto, para que saia essa reforma do Limão. Em seguida, para a gente tirar o AVCB de novo aqui, nós temos que adequar esses lustres vão ter que sair, que eles não são permitidos mais. Enfim, tem algumas reformas para fazer, é necessário, a gente tem que fazer. Lá no bairro do Limão ainda tem que comprar o elevador. Santo Deus, mas nós vamos vencer. No nome do Senhor Jesus, tenho certeza que nós vamos vencer. E o nome de Deus vai ser glorificado na nossa boca. Cultos presenciais, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas, sábado às 10 da manhã, culto das mulheres, domingo às 10 e esse agora às 18h30, também culto para toda a nossa Irmandade. E às segundas-feiras, às 20 horas, reunião de oração aqui nessa congregação. Dia 15 de março, às 20 horas, será nosso ensaio local de orquestra.
Músicos, organistas, musicistas, todos estão convidados a estar juntos de nós. Mara, algum aviso mais? Irmão David, algum aviso? Ju, Mônica, irmão Francisco? Eu quero aproveitar essa deixa disso que aconteceu hoje aqui e lembrar a igreja de Deus que nós não recebemos mais do Senhor porque não queremos. A Irmandade percebeu que se nós entrarmos em comunhão, o céu desce aqui nesse lugar. Pode pôr um toco de pau aqui atendendo o culto. Se a igreja estiver em comunhão, a presença de Deus vem. Então a igreja tem que clamar. É 1h30. Quanto você vem no culto? Pra você ficar desapercebido com o telefone, com problema, irmão, concentra aqui. Liga na comunhão que o Senhor te diz, eu quero visitar a tua alma. Os irmãos veem o que é a comunhão da igreja. Quando nós fomos orar o irmão Fabrício para diácono, ele não tinha promessa do Espírito Santo. E eu falei, eu vou ficar bem quieto, não vou falar nada para o irmão N, nós éramos em 4 anciãos aqui, antes do irmão Samuel e o irmão João Marcos voltarem para a CCB. Senhor, o Senhor é quem vai fazer uma obra. Estava chegando perto da Assembleia já, então nós não presidíamos a igreja ainda, quem presidia eram eles dois. Então a gente tinha que levar lá, conversar, passar na reunião dos anciãos, explicar, tem todo um processo, é demorado. Eu falei, e agora? Eu tinha tanto desejo de apresentar o irmão Fabrício, mas ele não é batizado com a promessa, vamos esperar de Deus. E o irmão N falou, no dia de uma Santa Ceia, falou, puxa vida, eu sentado aqui, onde está o irmão Francisco, eu naquele cantinho, ele falou, tenho tanto desejo de apresentar o Fabrício para diácono. Eu falei, glória a Deus, já senti uma alegria. Ele falou, mas ele não é batizado com a promessa, vamos esperar um sinal de Deus. Vamos esperar, a reunião falta uns 15 dias, ainda vamos ver o que Deus faz. Começou a servir a Santa Ceia, irmão. Quando chegou a vez dele tomar a Santa Ceia, que ele panhou no pão e no cálice, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Então, irmãos, quando nós estamos em comunhão, quando nós buscamos em comunhão as coisas de Deus, o Senhor vem ao nosso encontro. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e ser-lhe-á concedido. Não precisa nós fazer micagem aqui, não precisa nós fazer esforçar nada. A Irmandade viu a oração que Deus deu ao servo de Deus, tranquila, oração de paz, pediu o que era necessário e o dono da obra se encarregou de fazer o que queria fazer. Passou entre nós, batizou o irmão com a promessa e nós estamos aqui glorificando a Deus. Tá bem, irmão? Então a igreja deve estar em bastante comunhão e buscar bastante essa parte também. Mais alguma coisa para anunciar? Samuel, tudo certo? Vamos cantar mais um hino para a palavra, irmãos. 255. 255. Glória a Deus. Glória seja
Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Os irmãos músicos, Gé, todos os irmãos, nosso irmão que nos visita de Guarulhos, Deus dá a palavra. Santo é o Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Santo Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no verso 14. Vamos nos pôr todos em pé para ouvir a leitura da palavra, irmãos. Aí na sua casa também, onde você estiver. Tem bastante mandado assistir na live, graças a Deus. A palavra Mateus 25, versículo 14. Olha, glória, glória a Jesus. Vamos ler com a ajuda de Deus. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos, entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Eis, aqui tens o que é teu. Respondendo, pois, o Senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Só até aqui, amados. Amém. Pode sentar, irmãos, fiquem à vontade. Então, amados irmãos, quando fala-se de parábola, é uma comparação, uma situação criada para exemplificar aquilo que o Senhor queria falar com aqueles seus interlocutores, com seus ouvintes. Os irmãos vejam que Deus não tem prazer na perda. Deus não tem prazer na miséria. Deus não tem prazer, enfim, na não prosperidade. Não só material, mas também espiritual. Deus tem prazer que nós sejamos prósperos em todos os sentidos da nossa vida. E há uma luta espiritual contra essa evolução. Se Deus me der vida e saúde, agora nesse próximo ano eu completo 30 anos de batizado. Já é algum tempo, já é bastante. Não é 30 anos não é nem o que a irmã Rosa tem de organista, mas já é alguma coisa. Estou na metade do caminho.
A irmã Rosa, a irmã Loide tem 50 anos de organista, a irmã Diná tem 50. Temos organistas antigas aqui. E eu tenho absoluta certeza que eu não sou o mesmo crente que eu era há 30 anos atrás. Talvez eu tenha aprendido algumas coisas a mais, mas fervoroso como eu era no começo, eu tenho certeza que eu não sou. E se nós olharmos para nós, todos constataremos isso. Eu, quando o Senhor me chamou, parece que eu era mais animado. Os irmãos já notaram isso? Parece que eu era mais disposto. Uma montanha para mim não era nada. Hoje um grãozinho de areia, fala, outro dia eu congrego, outro dia Deus prepara. Uma coisa prendia, outra coisa não prendia. Isso não é prosperidade espiritual. Prosperidade espiritual é que as coisas de Deus, o desejo pelas coisas de Deus, eles têm que estar ardendo no nosso coração 24 horas por dia. Eu estou no meu trabalho, estou na minha casa, evidente que nenhum de nós vai dar escândalo, mas estou numa rua, estou num banco, estou em algum lugar, e eu me lembro de uma palavra, eu me lembro de um hino, o coração já dá aquela tremida, e a gente fala às vezes até para dentro, glória a Deus, glória a Deus, Tu estás aqui, Senhor, não é, irmãos? Glória ao nome do Senhor. E às vezes, irmãos, Deus cria situações para que nós estejamos mais próximos dEle. Mais próximos dEle. Irmão Júlio Escavassa, ancião do Jardim Independente, deve ter morrido já, né? Não morreu ainda não? Que homem é ruim de morrer mesmo. Tem só 2 dedinhos assim na mão, assim. Jardim Independência aqui. Lá onde Israel mora, lá perto da Vila Alpina. Estava dormindo, indo atender uma missão, bem dormindo no carro, lá na ponta do pedágio, na outra ponta. De repente ele acordou e Deus falou no coração dele, falou para o motorista, vai na cabine, acho que é a cabine 19, assim, vai na 19, irmão Júlio está muito louco, vai lá, atravessa tudo e vai lá. E com muito jeito, foi atravessando, entrou na cabine, irmão Júlio é pequenininho, né? Tamanho dessa tribuna aqui, assim, mais ou menos. Ele debruçou por cima do irmão motorista e ferveu pregar para a arrecadadora de pedágio, não vai fugir nada, você não vai entregar seu ministério nada, joga essa mala que está aí debaixo da mesa fora, volta para a tua casa, Deus ama a tua alma, e a menina ferveu, dá glória a Deus, quando dá fé, Deus batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Aí a fila de carro empinhocada no pedágio, e o irmão que organizava as filas do Sem Parar, os motoristas perguntando, falou, o que é isso? Ele falou, vai para outra cabine, aqui é Deus, vai para outra que aqui é Deus. E, irmão, o que for preciso Deus fazer, Deus vai fazer para te alcançar essa noite. Para que você volte àquele primeiro amor. Onde estão os teus talentos? Onde estão os teus talentos? Te pergunta o Senhor. Onde estão? Onde estão os dons que Deus te deu? Onde está a unção que Deus te deu? Onde está aquela linguagem que Deus te deu? Aquela alegria, aquele fervor de orar, aquele fervor de buscar a Deus, Senhor, eles foram sendo enterrados ao longo do tempo. Eu fui caindo na mesmice, eu fui caindo na rotina, pois saiba você de uma coisa, essa noite, Deus vai te tirar da tua zona de conforto. Você está no piloto automático, você vai para o curto, você volta do curto, você vai para o curto, você volta do curto. Que nem você vai no mercado, que nem você vai na farmácia, que nem você vai no açougue, que nem domingo você vai na casa da mãe, você já sabe, vai sozinho, você vai andando de olho fechado, porque já é rotina, é igual cutia, já fez o mesmo carreiro, você só anda no mesmo carreiro. O Senhor te diz, eu vou mexer com você hoje pela minha palavra. Vou mexer com você, porque quando eu te chamei, eu te fiz uma promessa, e eu preciso cumprir a minha promessa na tua vida. Tu não serás contado com os servos inúteis, tu és uma joia preciosa na minha presença, e tu estás apagado, tu estás ofuscado, mas a virtude dessa palavra vai te dar um brilho especial. Dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. E o Senhor disse aqui, nós conhecemos, não é? Todos nós conhecemos essa parábola. Ele nunca se preocupou com a quantidade, vocês perceberam? Que o que ganhou 5 e o que ganhou 2, ele tratou exatamente igual. Se tivesse ganho 100, se o que tinha uma tivesse ganho mais uma, ele teria se alegrado da mesma forma. Porque a cada um de nós foi dada uma vocação. E nós lemos aqui que ele entregou as minas de acordo com a capacidade de cada um.
O que deu 5, ele sabia que ele podia granjear outras 5. O que deu 2, ele sabia que podia granjear outras 2. E o que deu 1, ele também sabia que podia granjear 1. Às vezes, vinha alguma coisa na nossa mão e nós falamos, é tão pouquinho, deixa para lá. Não, irmão, granjeia porque tudo que vem na tua mão vem de Deus. Vem de Deus. Mas é tão pouquinho, esse empreguinho é tão pouquinho, esse carrinho... Não, irmão, não faça assim. Tudo que vier na tua mão dá glória a Deus, porque se você for fiel no pouco, Deus te põe no muito. Nenhuma casa começa pelo telhado, toda casa começa pela fundação. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Dá para você abrir seu coração essa noite e dar um glória a Deus? E dizer, Senhor, a porção que Tu me deres, eu vou aceitar de bom grado. O que Tu puser na minha mão, eu vou aceitar de bom grado. Lembrem-se, Deus não julga resultado final. Deus julga intenção do coração. Como Salomão escreveu, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Glória ao nome do Senhor. Do homem são os intentos da sua mente, do seu espírito, mas Deus pesa tudo numa balança justa. Irmão, abre o teu coração, abre a tua boca, dá glória a Deus. Eu vou começar a cavocar em volta desse seu atoledo, eu vou começar a mexer em volta desse seu desmoronamento e vou te tirar para fora. Glória ao nome do Senhor. Não foi a palavra que Deus deu ao irmão N essa manhã sobre a ressurreição de Lázaro? Glória ao Senhor. O Senhor disse à irmã de Lázaro, o teu irmão dorme, mas eu vou despertá-lo. E ela, não entendendo o que ele dizia, Senhor, eu sei que tu vai despertá-lo na ressurreição do último dia, junto com todos os demais. E o Senhor disse, mulher, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você crê em Deus, pode dar glória a Deus. Eu vou mexer com as estruturas da tua vida, vou passar na tua casa e você vai cantar, diz o Senhor. Às vezes, irmãos, Deus permite situações na nossa vida para mostrar o seu poder. Os discípulos vendo um homem paralítico. Senhor, o que aconteceu para que ele nascesse assim? Quem pecou? Ele ou seus pais? E o Senhor respondendo disse, nem ele nem os pais. Isso aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado. Você está aqui essa noite para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Alamaia. E hoje tem ordem da palavra a teu respeito. Meu servo, minha serva, hoje eu volto contigo para a tua casa de uma maneira especial. Eu tenho estado contigo, mas tu estás anestesiado. A prova te anestesiou, a mesmice te anestesiou. Mas hoje você vai sentir a minha presença. Hoje você vai sentir o calor do meu espírito. Irmandade, na comunhão, dá glória a Deus, que hoje Deus vai soltar alguém para cantar aqui nessa congregação, irmão. Deus te deu tantas coisas bonitas, tantos dons excelentes, e ao longo da tua trajetória, você foi como uma pessoa que vai entrar no mar, ele vai se despindo, ele vai tirando as roupas, ele vai tirando para poder entrar na água. Assim foi você. Você foi caminhando pelo mundo e tinha algumas coisas que você carregava. Você orava, você profetizava. Bom, vou pregar o que Deus está revelando, irmão. Eu não sou animador de plateia, eu sou um humilde servo de Deus. E a palavra que Deus está mandando é essa noite. Hoje eu arranco você das garras de Satanás, diz o Senhor. Você profetizava, você orava, você tocava, você era do movimento de oração, você estava no meio dos profetas, você gostava das coisas de Deus, e ao longo do tempo você foi esfriando, você foi deixando. Eu não vou orar tanto mais assim, esse é um peso a mais, vou deixar para lá. Eu não estou mais no meio das rodas de oração, profecia para quê? Larga para lá. Pega a pasta de novulso, dá um fim, larga para lá. Pega aquele dom de buscar, larga para lá. E você acha que ficou aonde todos esses dons? Conforme você ia andando, eu dei uma ordem para o meu anjo, vai pegando tudo e guarda, porque eu vou encontrar com ele uma hora, vou encontrar com ela uma hora. O Senhor te diz, teus talentos estão aqui na minha mão, não foram enterrados, eu ainda não voltei para buscar a igreja. Se você abrir a sua boca e dar glória a Deus, eu te devolvo tudo novo de novo agora. Alamaia, eu te ponho tudo de volta no teu coração agora, e o pavio que fumega ainda não apagou. Essa palavra vai soprar em você e a chama vai acender de novo. Igreja, dá glória a Deus. Eu vou te chacoalhar, diz o Senhor.
E calamaçania. Anda la suria la manaia, alaia, o homem amarra, o homem prende, o ancião põe cabresto, mas o dono da obra solta. Hoje eu arranco as tuas amarras, hoje eu arrebento a tua cadeia da glória a Deus. Pode sentir o Senhor. E se tiver entre nós um poder maior do que o da palavra, que se manifeste agora, no nome de Jesus. Não tem, irmão? Então é a palavra. Cala-te, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Essa alma me pertence, essa vida me pertence. E o que é meu, o que nasceu para cantar, vai cantar, irmão. Não adianta, irmão. Você pegar um diácono e pôr ele para atender culto, ele vai ter dificuldade. Se arrancar irmão Samuel da música, pôr ele para o ministério de diácono, ele vai ter dificuldade. Cada um tem seu lugar. Você não entendeu que você nasceu para dar glória a Deus? Para que serve um sino que não faz barulho, irmão? Para que serve uma matraca do vendedor de biju que não faz barulho? Para que serve uma buzina que não funciona? Ô valente de Gideão, toca a tua buzina essa noite, os midianitas vai correr. Não enterra o teu talento, irmã. Enterra não. Aleluia. Se vocês soubessem, se nós soubéssemos, porque se eu falo vocês, é como se eu soubesse, que eu sou um privilegiado. É evidente que eu não sei. Mas se Deus nos desse a revelação do propósito espiritual que tem nessa pandemia, a gente sente, mas a gente não compreende, que é muita privação, é muita morte, é muito choro, é muita dor. Mas espiritualmente falando, essa pandemia pôs as coisas no lugar, irmão. Os lobos apareceu, os interesseiros apareceu, onde não tinha a palavra da vida eterna apareceu, porque a igreja não subsistiu, porque não tinha a palavra, eles foram, os filhos quer pão, se não achar numa mesa eles vão procurar em outra, não é, irmão? O Senhor foi, é no balanço do caminhão que a carga ajeita, né, irmão Silvano? O Senhor foi colocando as coisas no lugar. Você não percebeu que você é mais crente do que você era? Quando você viu a morte fungando no teu cangote, você aprendeu a orar. Você aprendeu a clamar. Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. E o anjo que pegou os teus talentos que você largou, está chegando aqui agora, nessa congregação. E ele não vem falar comigo, não. Ele vem falar com você. Dá glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Até a morte que passou na tua casa é plano de Deus. Tudo o que acontece na tua vida é plano de Deus. E o Senhor te diz: o que eu puder dividir contigo eu divido, mas o que for meu é meu e pronto. Glória ao nome do Senhor. Então abre a tua boca e dá glória a Deus. Deus vai passar pela televisão, Deus vai passar pelo celular, Deus vai passar pelo aplicativo da rádio onde você está aí agora ouvindo essa palavra. Deus vai chegar em você agora. São 19h42 desse 28 de fevereiro. Hoje eu te devolvo os teus dons em nome de Jesus. Receba a glória de Deus agora. Salamaia, recebe a unção, recebe a graça. Você não vai morrer de fome espiritual. Alima, cantalamana, surialamanaia. Não vai morrer de fome espiritual. Eu vou pôr minha palavra na tua boca. Eu vou pôr minha unção no teu caminho. E eu mexo com você na sua casa. Eu tiro tua paz. Eu te deixo inquieto. Eu mexo na tua mente. Mas eu trago você até a mim. Irmão, você não percebeu que você foi atraído até esse lugar essa noite? Nós fomos atraídos até aqui, irmão. Pela presença de Deus, pela necessidade de Deus, pela necessidade da palavra, nós somos atraídos aqui até a casa do Senhor. E Deus te diz: hoje me convém pousar na tua casa. Só que tem uma coisa, minha serva: eu não divido a casa com ninguém. Então hoje eu estou dando ordem para a depressão: desocupa a casa no nome de Jesus. Alamaia. Enfermidade, desocupa a casa em nome de Jesus.
Tem um inquilino aí que eu vou despejar agora. Vocês creem em milagre, irmão? Vocês creem que Deus vai curar alguém agora aqui por essa palavra? Alamaia, Jesus Cristo te dá saúde, o Senhor te dá ânimo de novo, o Senhor te dá apetite de novo, o Senhor te põe um sorriso nos lábios de novo, porque você encontrou com o Senhor. Tu estás como o cantar de Salomão: saí pelas ruas da cidade procurando aquele que ama minha alma, encontrei os guardas e perguntei: viste aquele que ama minha alma? Você está procurando o que ama a tua alma, e ele te diz: eu te achei primeiro pela minha palavra. Eu sempre soube onde você está, e quando você deu o primeiro balido, eu já estava do teu lado. Receba um abraço, irmão, só os crentes, em nome de Jesus, receba um abraço da palavra, receba um abraço do teu Deus. Cadê aquele glória gostoso que cantava na tua boca? Cadê aquela unção gostosa que saía dos teus lábios? Cadê aquela alegria? Cadê aquela virtude? Quem vai mandar você calar a boca aqui essa noite? Hoje eu te digo, pode gritar vitória. Quero levantar um demônio para fechar tua boca. Pode se destacar, irmão. Pode cantar. Ô Miriam, pega aí o tamborim. Pode bater, pode pular. Pode cantar na frente da arca. Eu estou chegando na tua casa. O vento que leva sujeira, que traz sujeira, leva sujeira. A chuva que faz a enxurrada, lava as ruas também. Veio uma enxurrada na tua vida. Levou muita coisa, mas levou muita tranqueira também. Ilamasa, uela macadala suria lama, andira surianda lama, alamaia, glória, aleluia, aleluia. Recebe, irmão, está caindo chuva de bênção. O anjo já está devolvendo, já começou a cair alguma coisa, já começou a aparecer alguma coisa que não aparecia, já começou a aparecer uma glória que não aparecia. Eu estou te restituindo. Glória, ida e amuia, glória a Jesus. O que você tem para falar, minha irmã? Glória, glória, glória a Jesus. É tempo de restituição, amados irmãos. É tempo de mudança. É tempo de, enfim, transbordar. A palavra diz que a medida de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Você vai sair para a rua e a bênção de Deus vai despejando o teu cálice. Contei aos irmãos que Deus... E não fui eu quem atendeu o culto, viu, irmão? Aliás, não fui eu quem pregou a palavra. Eu fui fazer a abertura de uma congregação, não sei onde, em Jorge Wetter, em Iperó. Nem sei se Jefferson não estava, não sei quem estava comigo. E quando eu estava atendendo o culto, estava uma glória. A Irmandade como está hoje, uma comunhão maravilhosa. Vários anciãos, vários cooperadores. Eu falei: Senhor, que coisa boa, qual será que vai ser a tua palavra, Senhor? Cantando hino e pensando. E o Senhor falou comigo: meu servo, não te preocupa. Hoje a palavra não está contigo, a palavra está com o Rogério, cooperador de Votorantim. Mas o irmão Rogério é muito humilde, é um doce de pessoa. Senhor, com esse mundo de ancião que eu tenho aqui, nem com guindaste nós põe ele aqui em cima para pregar a palavra. Ele não vai levantar. E o Senhor falou no meu coração: a obra é minha, ele vai levantar. Ofereci a todos os irmãos, ele olhou para mim com os olhos cheios de água, ele ficou olhando para mim, eu falei: vem, irmão, o Senhor já falou comigo. Ele levantou, chorando, pregou uma palavra tão maravilhosa, tão santa, e eu saí com o meu coração cheio da presença de Deus, e peguei a Castelo Branco. Quando eu estou chegando, contei para vocês agora, recentemente, chegando no quilômetro 54 aqui da Castelo Branco, na entrada para São Roque ali, eu estou vendo uns 2, 3 quilômetros para trás, um carro desesperado, me dava farol, e eu estava meio com pressinha. Então, sei lá, andando bastante, mais de 10 por hora estava. Sozinho, uma fome para chegar em casa. E o homem dando farol, eu falei: esse homem deve estar bravo que eu estou correndo, vou correr mais ainda para ele não alcançar eu. E estava, irmão, uns 160 por hora, vindo numa carreira só, e ele dando farol, quando ali um pouco, vou parar para ver o que esse homem quer, às vezes tem alguém morrendo. Quando eu parei ali no quilômetro 54, ele parou atrás de mim, veio com um palmo de língua para fora, bateu no teto do carro, abriu o vidro, falou: o que foi, o que aconteceu? Ele falou: pelo amor de Deus, você não está vendo que o carro está pegando fogo? E que fogo? Era o fogo do Espírito Santo, irmão. Era a palavra. Porque eu vinha remoendo a palavra. Ai, que coisa boa, que palavra maravilhosa. De vez em quando lembrava da palavra, tornava a chorar tudo de novo. Irmão, você vai ser enxergado de longe.
Adversário vai enxergar você de longe. Você está bem apagadinha, mas hoje eu dou um sopro do meu Espírito em ti. Seja aceso no nome de Jesus Cristo. Seja aceso no nome de Jesus. Tenha a tua vida espiritual restituída no nome de Jesus. E glorifica a Deus de toda a tua alma. O que o tempo levou, o que o adversário levou, Deus te dá novo hoje. E avisa a tua parentela, avisa a tua casa, o Senhor vem chegando aí, família. E Ele vem balangando as árvores. A palavra diz que Ele vem saltando sobre os outeiros. E o Senhor te diz, eu venho saltando sobre os outeiros com o teu cântico de vitória. Quem te viu caído vai te ver levantado de novo. Quem te viu humilhado vai te ver exaltado. Quem quis o teu mal vai ter que confessar, Deus está na tua vida. Ô Mardoqueu, já estou selando o cavalo. Já está ali, salamaia, iga, lamaia. Já estou pegando o anel, já estou pegando a túnica. Esther, o cetro já está apontado para você, filha. Pode dar glória a Deus. Ô Ruth, para de rabuscar a espiga. O dono da lavoura vai casar com você. Glória ao nome do Senhor. É tempo de exaltação, igreja. E tem uma pergunta de Deus para nós. Dá para você ficar crente até o fim dos teus dias? Dá um glória a Deus aí, irmão. Glória a Jesus. Até o fim, Senhor. A minha vida vai ser para te servir. E o Senhor te diz, eu serei o teu Deus todos os dias da tua vida. E quando isso aqui tudo acabar, essa bagunça acabar, nós vai morar juntinho aqui na minha glória. Só quem vai morar no céu, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Vocês não vão ficar com o testemunho de Jeová aqui não, né, irmão? Nós vamos subir para o céu. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Abre a tua boca, dá o teu melhor glória. Faz a máscara, dá uns pulos assim na cara. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu estava morto, fui ressuscitado. Eu estava perdido, fui achado. Glória, glória ao nome do Senhor. Eu estava amarrado, mas fui liberto. Sai da tua prisão agora. Eu vou arrancar a cadeia agora. Sai, irmão, sai da prisão, sai da prisão, sai da prisão, sai da prisão, diz o Senhor. E vou te pôr na rua, como Pedro no pátio exterior. Você vai falar, não estou entendendo o que está acontecendo. E você vai ver que é Deus na tua vida. Volta para tua casa feliz. E no caminho, vai chutando tudo que é demônio que aparecer no teu caminho, que aparecer na tua mente, que aparecer, enfim, nos teus pensamentos. Quando põe a mão na fechadura da casa, fala, Senhor, estou voltando em nome de Jesus Cristo. Tu calima, salamaia. Irmão, tem uma glória aqui maravilhosa. Davi, o gigante é grande, mas você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Vai em nome do Senhor dos Exércitos. Vai, irmão, em nome do Senhor dos Exércitos. Vai, Samuca, vai, irmão, em nome do Senhor dos Exércitos. Irmã, vai nisso, em nome do Senhor dos Exércitos. Daniel, vai, em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, pega a arma nova aí agora. Pega a arma nova aí agora. Pega unção nova agora. Pega dom novo agora. Dá glória a Deus. Eu vou chacoalhar o inferno. Salamaia. Salamaia. Eu vou chacoalhar o inferno por causa da tua oração. Eu estou jogando uma bomba no covil do lobo. Eu estou entrando no covil das cobras. Eu estou passando onde for preciso. No teu nome ninguém toca. Vai em paz, irmão. O ancião pode virar as costas. O irmão Rodrigo, que é ancião, pode virar as costas. O irmão Lene, que é ancião, pode virar as costas. Pode querer pôr ordem em você. Mas o que fala contigo essa noite te diz, eu mando no ancião, mando no ser, mando na obra, mando no mundo, e em você ninguém põe a mão. Vocês sabem o que é a menina dos olhos, irmão? Essa parte mais íntima do nosso olho, essa bolinha pequenininha, que é por onde a gente enxerga. Quem toca em ti é como quem toca na menina dos meus olhos. Pega um palito de dente e põe na menina do seu olho, para você ver o quanto é bom. A gente não aguenta pôr lente de contato. Você imagina o cuidado que Deus tem de você. Tocou no Senhor, Ele já pisca na hora lá em cima. Aí vem uma pandemia, cai alguém do ministério, outro acontece alguma coisa, irmão, fique em paz. Para passar por você, vai ter que passar pela palavra. O salmista escreveu, a tua verdade é escudo
e broquel. Glória a Deus. Você está protegido pela palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma blindagem sobre a tua vida, tem uma blindagem sobre a tua alma, tem uma blindagem sobre o teu ministério, tem uma blindagem sobre teus filhos. Vai em paz para a tua casa. Pega o talento de volta. Quanto mais você tiver, mais eu vou te dar, e nunca mais ninguém tira o que eu te dei, diz o Senhor. Então, amados irmãos, animados por essa palavra, creiamos no poder de Deus manifesto aqui junto de nós. E o Senhor te pergunta: tu vais granjear os meus talentos? Vai granjear, irmão? Deus me deu um recado, vou perguntar para o ancião, o que ele acha? Como é que é? Deus te dá um recado? Uma visita? Uma profecia? E você vai perguntar para o ancião. Se fosse para perguntar para o ancião, Deus mostrava para ele, não mostrava para você. Vai que eu sou contigo. Nada se susterá de pé diante de ti. E aquele que se levantar contra o dom de Deus não vai bem, irmão. A Irmandade tem liberdade para servir a Deus. Tem liberdade para executar os dons de Deus. Onde Deus te mandar, vai. É melhor orar nas madrugadas do que na gandaia, batendo perna, bebendo, se prostituindo. Vai, irmão. Deixa o vizinho jogar pedra no telhado. A tua casa é direito teu fazer o que você bem entender. Ora, busca, profetiza, fala das coisas de Deus. E quando a polícia bater na porta, fala: vai atrás de maconheiro, vai atrás de nasbiqueira, vai atrás de prostíbulo. Deixa nós orar a Deus. Só não faz trapeira para não incomodar o vizinho. Mas dentro da tua casa, pode dar glória a Deus sem medo, pode buscar, pode exaltar o Senhor. Onde Deus te mandar ir, vai. Onde Deus te mandar pregar, prega. Se Deus te tomar no metrô, prega, glória ao nome do Senhor. Se Deus te tomar no ônibus, prega. Vai dar escândalo nada. Deus vai amarrar a boca do diabo por causa de você. Escorado nas coisas material, o dom de Deus acabou. Isso que nós vimos hoje aqui é 1 em 1 milhão. Alguém receber a promessa do Espírito Santo num culto. É 1 em 1 milhão. Vai levar outra vida para não ver isso aqui de novo. Mas se nós começar a buscar, todo dia de culto vai estourar uma pipoca no meio da Irmandade. Glória a Deus. Alamaia. Se esquentar bem a panela, toda hora tem pipoca estourando, irmão. E não queima, glória a Deus. E a margarina, o óleo é o azeite da palavra. Hoje Deus está passando em nós azeite da palavra. E digo para os irmãos, se tiver fé, nessa oração estoura mais pipoca, glória a Deus. E você vai dar muita glória ao teu Deus. É só abrir o coração, é só agarrar na comunhão, puxar o céu aqui para baixo. Você vai ver a obra que você nunca viu na tua vida. Guardei uma palavra, Deus seja louvado. Jé, vem orar para nós, Jé. Vamos agradecer ao Senhor em oração. O Jefferson vai orar. Olha, põe um pouco mais de som nesse meu aqui. Põe os dois iguais. Oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Glória ao nome do Criador. Aleluia. Aleluia. Santo tu és, ó Deus. Amado, amado Deus, soberano Deus e eterno Pai que estás no céu, por Jesus Cristo curvado nós estamos diante da tua Glória presença, Senhor, rendendo-lhe graça por mais esse dia de vida ao qual tu tem nos concedido, Senhor, pelo amanhecer, aleluia, a qual muitos pela manhã tiveram oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, louvando, bendizendo o teu santo Glória nome. A Deus. Graça Glória a nós Deus. te damos, Senhor, porque muito de nós teve a oportunidade de receber, Senhor, os nossos parentes dentro da nossa Glória casa. Passamos uma tarde de paz, uma tarde de alegria. Aleluia, pudemos muitos de nós congregar à tarde e à noite ainda assim estamos dentro da tua casa, Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome, ao qual, Pai amado, aleluia, cantamos os 3 hinos na beleza da tua santidade, aleluia, a glória de Deus já foi enchendo, aleluia, a tua casa, aleluia, dobramos os nossos
nossos joelhos e o teu Espírito Santo passeou entre nós, Senhor. Achou graça em algum coração, aleluia, chacoalhou a alma e selaste com a promessa do Espírito Santo. Aleluia, foi contado os teus feitos, Senhor. Aleluia, aleluia, mas graça nós te damos por esta santa e bendita palavra. Aleluia, qual veio trazendo à tona todos os dons que ao longo da carreira espiritual foi se perdendo, e a evidência dele já se faz presente entre nós. Estamos saindo daqui cheio do que é do céu. Ó Deus amado e santo, blinda a nossa alma, aleluia, tapa todos os buracos, aleluia, reveste-nos no teu poder, para que não venhamos perder mais nada, mas que de valor em valor, de vitória em vitória, nós possamos entrar no reino da tua glória. Graça te damos por tudo, por Cristo Jesus bendito, que vive para todos sempre. Amém. Glória ao nome do Glória Criador. a Jesus. Aleluia. Glória a Que Jesus. revierto quebrado. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Todos de pé, irmãos, por favor. Nos bancos onde vocês estão sentados, estão os envelopes das ofertas. Esses envelopes são destinados às coletas, aos dízimos, à contribuição da nossa Irmandade para a obra de Deus. Cada um oferte segundo a sua prosperidade. Como disse aos irmãos, amanhã inicia-se a reforma da congregação do bairro do Limão. É uma despesa bem grande, tem bastante coisa para fazer lá, então pedimos encarecidamente a colaboração da Irmandade. Abre o teu coração para a obra de Deus e o Senhor te retribuirá. Lá com o irmão David e com a irmã Mônica estão as máquinas de cartão, de débito e crédito. Alguém que quiser ofertar, por favor, procure-os agora, que nós vamos fazer a oração para as ofertas, para depois cantarmos o hino e darmos sequência no encerramento do culto. Quando encerrar aí, você me fala, Moniquinha? Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos aguardar, irmãos, para nós ofertarmos todos juntos, tá bom? A outra tá vazia, irmão. Com o mão da Davi lá tá vazia, ó. Vai lá, Davizão, para não precisar esperar. Santo Jesus. Fala aí, Samuca. Nós vamos cantar o cântico 291, mas antes nós vamos fazer a oração. 291, irmã Rosa. Vamos aguardar só um pouquinho, nossos irmãos terminarem de ofertar, tá bom? Mas se quiser ir abrir, né, irmã Rosa? Já deixa no esquema aí já. Glória a Deus. Só mais um pouquinho, a gente ora e damos sequência no santo culto. Nosso canal bateu na quinta-feira 7 milhões de visualizações, irmãos. 7 milhões de views nas lives dos cultos. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar pelas ofertas? Senhor, graça te damos pela oferta do teu povo, pelo bem da tua obra. Tu que conheces os corações, sabe o que tem em cada um, cada intento. Trabalha, Senhor, prospera, abençoa e faz com que em tudo o teu nome seja glorificado. Não permita, Deus, que nenhum dos nossos irmãos saia daqui essa noite entristecido, mas que saiamos animados, reconfortados pela tua santa palavra. É o que pedimos, no nome do Senhor Jesus, bendito para todos sempre. Amém. Os irmãos obreiros vão passar recolhendo os envelopes, vocês podem permanecer no mesmo lugar. Cântico 291. 291.
Glória a Deus. Senhor, por fé em mim, em sua comunhão, por graça, paz, virtude, amor, jubila meu coração, sempre unido a meu Jesus, forças terei também valor, Ele é a luz que ao céu conduz, com amor. Sinto, Senhor, por fé em mim, liberto estou do mal, desfruto já do seu amor e a vida celestial, sempre unido a meu Jesus, forças terei também valor, Ele é a luz que ao céu conduz, com amor. Sinto, Senhor, por fé em mim, tranquilo eu estou, gozando a paz desse perdão e a graça que me ofertou, sempre unido a meu Jesus, forças terei também valor, Ele é a luz que ao céu conduz, com amor. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos orar aqui pelos nomes. Fátima, Neuci, Edilene, Valdimeire, Eunice, Marilda, Adriane, Edilene, Neuza, Gláucia, Gabriel, Ana, Leia, Eliseu, Ivonete, Eliana, Dirce, Priscila, Joana, Denise, Agnaldo, Luiz, Cláudia, Maicon, Maria, Luiz Felipe, Ednei, Emerson, Iraci, Pati, Pedro, Cirlei, Janeide, Solange, Gerson, Miriam, Ana, Marlene, Antônia, Vilmar, Simone, Clarice, Mercedes, Leia, Divânia, Jéssica, Isaac, Ívia, Magda, Roberto, José Luiz, Tarsília, Francisca, Cristina, Maria, Marcos, Zelde, Eliana, Marineide, Neuza, José, Cida, Valéria, Paulo, Rose, Gorete, Elizabeth, Neia, Raquel, José, Márcia, Zélia, Odete e Ana. Nessa noite nós vamos orar por 75 nomes que pediram as nossas orações através da live. Qual é o nome deles? Patrick, Patrícia e Nivaldo. Então é 78. Vem, Ni, você está cheio, vem orar por nós aqui. Aproveitar que seu vaso está cheio. Glória a Deus. Ora do jeito que Deus te der. Bom? Capricha.
Eterno Deus e bom Pai, estamos aqui novamente, Senhor, nesta oração para orar por estes nomes, Pai, que precisam de Ti, Senhor, que precisam da Tua luz, Pai, precisam da Tua presença, Senhor. Vai de encontro com cada um, Senhor. Tem nomes que talvez não foram apresentados nessa lista de oração, Senhor, mas Tu conheces o coração de cada um e nós sabemos, temos fé e nós cremos, Senhor, que Tu vai ir de encontro com cada um. E quando Tu ir de encontro com cada um, que o Senhor encha o seu coração cheio do Espírito do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus. E nós, Senhor, vamos à continuação dessa oração, Pai, com o Pai Nosso, Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, estendam as mãos. Que a santa paz de Deus esteja em vossos corações para todos sempre. Amém.